galera do sexto ano. Hoje vamos trabalhar sobre comprimentos e áreas, viu? De início vamos falar um pouco sobre comprimento, né? Que podemos utilizar exatamente essa escala aqui, essa sequência, ó. Quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, aí decímetros, centímetros e milímetros, viu? Essas siglas, né, olha, quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, decímetros, centímetros e milímetros, tá bom? Obviamente que pelo sistema internacional a gente utiliza o que? Metros, é o que a gente utiliza mais no dia a dia. E preste atenção que a gente pode converter, ou seja, de metro para quilômetro, de quilômetro para metros, ou qualquer que seja outra transformação que a gente tem. Aí preste atenção, sempre que você andar para o lado direito, ou seja, você sempre vai multiplicar por 10, tá certo? Então, por isso que eu posso dizer que 1 quilômetro tem 1000 metros. Por quê, Renato? 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. Como também posso dizer que 1 metro tem 100 centímetros. Por quê, Renato? Andei aí duas casas, uma, duas. 10 vezes 10, 100. Viu? Então, pessoal, a transformação sempre que você andar para o lado direito, obviamente que você multiplica. Ah, Renato, eu andei 3 casas, multiplica por 10 vezes 10 vezes 10, 100. 4 casas, desculpe, 3 casas, 1000, né? 10 vezes 10 vezes 10, 1000. 4 casas já seriam 10.000. E só andou uma casa, multiplica por 10, tá bom? Caso contrário, se você anda para a esquerda, aí você vai dividir por 10, vai ser o inverso, viu? Tá bom? Então, você sempre vai dividir por 10. Estou aqui meio em cima, né? Mas dá para vocês perceberem que eu estou sempre dividindo por 10. Tá bom? Então, se eu dissesse assim, 2.000 metros é igual a quantos quilômetros? Eu olho aqui, 1, 2, 3 casas, então eu vou dividir por 1000. Ou seja, vai dar 2 km, 2 quilômetros, tá bom? Então, e assim por diante. Vamos supor, se eu dissesse assim, eu tenho 1000 centímetros, dá quantos metros? Eu estou em centímetros, quero passar para metros, andei uma, duas casas para a esquerda. Aí, no caso, divide por 100. Seria 10 metros, tá bom? Então, sempre que andar para a direita, multiplica por 10 cada casa, né? E sempre que andar para a esquerda, divide por 10, tá bom? Então, eu vou colocar aqui os nomes, né? Para vocês saberem. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, viu? Então, esses são os nomes, viu? Para vocês terem em mente que é cada coisa, né? Posteriormente, vocês podem observar que aparece também áreas envolvendo essas unidades. A área já está levando-se em consideração duas dimensões, né? Entrando aqui a mesma tabela ficaria o que? Quilômetros quadrados, decímetros quadrados, decâmetros quadrados e assim por diante. Metro quadrado,
decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado, ou seja, porque é elevado a 2. Aí nesse caso, cada casa que eu andar para a direita, eu vou multiplicar por 100 e assim por diante. Cada casa que eu vou andar para a esquerda, eu vou dividir por 100, tá bom? Mas o que eu quero mais mencionar é exatamente comprimento. E lembre que se vocês ouvirem falar 1 hectare, né, hectare, corresponde a exatamente 10.000 metros quadrados. Por quê, Renato? Porque é 100 vezes 100. É 100 metros de largura com 100 metros de comprimento. Tá bom? Então isso aí caracteriza 1 hectare. Viu? Posteriormente, eu sei que áreas, vocês sabem que um quadrado é lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado, um retângulo é base vezes altura. Posteriormente também aparece volume, né? Volume pode, obviamente essa mesma tabela é elevada a 3, é metros cúbicos, centímetros cúbicos, né? Mas o que eu quero mostrar é a tabelinha com relação a essa capacidade, esse volume em litros, mililitros e assim por diante, viu? Usa aquele, ó, quilolitros, aquele mesmo inicial, ó, no lugar de metro você coloca litro, para não escrever totalmente de novo. Quilolitros, hectolitros, decalitros, litros, decilitros, centilitros e mililitros, né? Então as duas mais utilizadas é exatamente 1 litro tem 1000 ml, né, que é mililitros, porque eu andei 3 casas, olha, daquele mesmo jeito, andando para a direita multiplica por 10. E obviamente o contrário, né, você dividiria por 100, não por 1000, né, porque 1 mililitro tem 1 litro tem 1000 mililitros, tá certo? Só vou utilizar esse daí, que é o mais comum de a gente utilizar no dia a dia, né? 1 litro tem 1000 mililitros. Se eu estivesse 7.000 mililitros, querendo passar para litros, só era dividir por 1000, porque eu ando 3 casas para a esquerda. Cada casa não divide por 10, seria 7 litros, tá bom? Pelo sistema internacional, no caso, o volume vai dar a capacidade é dada em litros, viu? E a outra tabelinha que eu queria mostrar para vocês, sim, e outra coisa, 1 metro cúbico de água, que na caixa d'água de vocês é 1 metro de largura, com 1 metro de comprimento e 1 metro de largura, comprimento e altura, é exatamente 1000 litros, viu? Lembrem disso. E a outra coisa que eu queria falar era sobre massa, que também é a mesma tabela, só que agora usa gramas, né, pessoal? Então aqui vamos lá, ó. Quilogramas, hectogramas, decagramas, gramas, decigramas, centigramas e miligramas, né? Então, podemos dizer que 1 quilo é igual a 1000 gramas, né? E 1 grama é igual a 1000 miligramas, viu? Então, da mesma forma, andou para a direita, multiplica por 10, andou para a esquerda, cada casa divide também por 10, tá bom? E eu acho que vocês já ouviram falar alguma coisa sobre isso, talvez os avós de vocês, sobre arroba, né? Uma arroba é igual a 15 quilos, tá bom? Então, é bom, né, vocês saberem essas informações, né? Prosseguindo aí, podemos mencionar também com relação ao comprimento, retornando um pouco, exatamente o perímetro de uma figura, ou perímetro, vamos supor, acho que vocês já ouviram falar, perímetro urbano, que é exatamente o entorno da cidade, né? Ou seja, as linhas que limitam
limitam aquele município ou aquela cidade, né? Aí, e assim por diante. Vamos imaginar que eu tenho aqui um terreno retangular, um terreno 10 por 20, né? 10 por 20 metros. Aí eu perguntasse qual a área desse terreno, aí você faria, olha, a área base vezes a altura, né? Olha, 10 vezes 20, né? Vai ser igual a 200 metros quadrados. Então, um terreno 10 por 20 é exatamente isso aqui, a área dele. 200 metros quadrados. Tá vendo que um hectare é bem mais. Um hectare eu disse agora há pouco que era 10.000 metros quadrados. Mas se eu perguntar, se eu quero cercar esse terreno, quero saber o perímetro dele, o entorno dele, né? Se aqui vale 20, aqui também vale 20. Se aqui vale 10, aqui também vale 10. Então, bota 20 mais 10, mais 20 mais 10. Totalizando 60 metros. Tá bom? Então, o perímetro desta figura aí seria 60 metros. Tá bom, pessoal? Então, lembrem disso, de área base vezes altura, né? Altura vezes base, a mesma coisa. Isso se tratando de um retângulo. E na real, que aqui é uma figura que está na vertical, mas sendo o terreno que está na horizontal, a gente diz largura vezes comprimento. Não é verdade? Já o perímetro não, a gente soma todos os lados. Beleza, pessoal? Para finalizarmos, né, só revisando um pouco, lembrem disso. 1 litro tem 1.000 mililitros, 1 quilo tem 1.000 gramas e 1 grama tem 1.000 miligramas, tá certo? E a tabelinha, lembre, se anda para a direita, cada casa se tratando de comprimento, capacidade e massa, cada casa para a direita multiplica por 10. Cada casa para a esquerda divide por 10. Isso é contar o tanto de casas que você andou. Se eu estou em metro, quero passar para quilômetros, eu tenho que andar 3 casas. Tá bom? E com relação à área, aí já multiplica por 100, né? Cada casa que anda, né? Para a direita, obviamente. Para a esquerda divide por 100. Porque no caso, quando eu estou numa grandeza menor, pessoal, quando eu estou numa grandeza menor, que quero passar para uma maior, obviamente que eu tenho que, se eu estou numa maior, quero passar para uma menor, multiplica, mas se eu estou numa menor, quero passar para uma maior, divide, tá bom? Um abraço aí, até mais. Olá, pessoal, hoje vamos dar continuidade às nossas atividades, hoje referente ao 4º bimestre. No primeiro bimestre nós falamos sobre jogos eletrônicos, no segundo bimestre nós falamos sobre esporte de precisão e esporte de invasão, no terceiro bimestre nós falamos sobre a ginástica de condicionamento físicos e agora nesse 4º bimestre nós vamos falar sobre as lutas. Vamos falar sobre os tipos de luta. O que são lutas? São caracterizadas pelo uso de técnicas de agarramento, derrubadas e golpes que podem ser realizados por 2 ou mais competidores. As lutas são aquelas competições que a gente assiste às vezes pela televisão. Tem a luta livre, tem o judô, tem o jiu-jitsu, a capoeira e daí por diante. Os tipos, a origem dessas lutas. A luta começou a ser disputada nos Jogos da Grécia Antiga, no século 7 a.C. Ao longo dos anos e das edições das Olimpíadas, a modalidade foi evoluindo e ganhando particularidades. Ou seja, começou no século 7 a.C. e ao longo dos Jogos Olímpicos as lutas foram evoluindo até chegar os dias atuais. As lutas nos dias atuais é encontrada em 2 modalidades, a grego-romana e a luta livre. São 2 modalidades de lutas que existem nos dias atuais, a grego-romana e a luta livre.
os tipos de luta mais praticados no Brasil, os 5 tipos de luta mais praticados no Brasil. É o jiu-jitsu, o judô, o muay thai, o boxe e a capoeira. As lutas brasileiras são as artes marciais. Elas são voltadas para as artes marciais, que é a capoeira, o morgante, o jiu-jitsu, o berimbau, o jiu-jitsu brasileiro, o juatedô, a capoeira de Angola, o maculelê, o combate português. Essas lutas são artes marciais, são as principais lutas brasileiras. E as 5 mais praticadas no Brasil, essas que eu citei: o jiu-jitsu, o judô, o muay thai, o boxe e a capoeira. Essas são as 5 principais do Brasil, que são praticadas no Brasil. A história das lutas é uma das atividades esportivas mais antigas. Muito antes de ser considerada como um esporte, a luta tinha o conceito básico de defesa e de ataque, no sentido de demonstrar superioridade em um confronto. Há registro de lutas em praticamente todas as eras da humanidade, passando dos babilônicos, egípcios, japoneses, chineses, gregos e romanos, desde milhares de anos antes de Cristo. Então, as 2 práticas esportivas mais antigas do universo é o atletismo e as lutas. A história, alguns historiadores falam que a luta é da mesma época do atletismo, ou seja, é tão velho quanto o atletismo. As lutas que se destacam mais no mundo é o jiu-jitsu, o kung fu, o karatê, a capoeira, o judô, o taekwondo, o boxe e o muay thai. Essas são as lutas que se destacam mais no mundo. No Brasil, nós temos essas 5 que a gente citou, que são as que mais se destacam: o judô, o jiu-jitsu brasileiro, o muay thai, a capoeira e o boxe. São essas 5. Vamos falar um pouco sobre cada um. O judô popularizou-se no país a partir de 1920, ou seja, foi se popularizando no Brasil a partir de 1920. É uma das modalidades em que o Brasil mais ganhou medalhas na história das Olimpíadas. O judô, tanto masculino como feminino, é a modalidade em que o Brasil ganhou mais medalhas nos Jogos Olímpicos. O jiu-jitsu brasileiro ficou muito popular no Brasil na década de 1990, ou seja, é uma luta nova no Brasil, ou seja, se popularizou-se em 1990, quando a família Gracie começou a ter grandes expoentes nas competições. O que é isso? Essa família Gracie começou a ganhar muitas medalhas em jogos, em disputa. Então o jiu-jitsu foi aí que o jiu-jitsu se popularizou-se. Nós sabemos que quando uma atividade ganha destaque em Olimpíada, em Copa do Mundo, essas coisas, ela começa a se popularizar, começa a ser mais praticada. Então essa família Gracie em 1990 ganhou destaque, se destacou-se muito, começou a ganhar muitas medalhas, então a luta se popularizou-se. O Muay Thai possui muitos adeptos no Brasil e é assim como o jiu-jitsu brasileiro, uma das artes marciais praticadas entre os lutadores. A maioria dos lutadores luta também o Muay Thai. A capoeira. O surgimento da capoeira não tem data definida, mas se diz que a capoeira surgiu quando os escravos nas senzalas, que vieram da África para o Brasil, então nas senzalas eles praticavam essa atividade. Começou a ser tipo uma dança, aí surgiu a capoeira. Então imagine nessa época que os africanos, os negros da África vieram para o Brasil, então foi que surgiu a capoeira. E o boxe, o Brasil teve poucos grandes pugilistas. Quem mais se destacou no boxe brasileiro, a gente pode dizer que foi o Eder Joffre, o principal destaque do boxe brasileiro, o Popó,
que é muito conhecido hoje, e o Maguila. Esses três foram os que se destacaram no boxe brasileiro. Então, teve pouco destaque no boxe brasileiro. Então, com isso, a gente fecha o quarto bimestre e termina as atividades para o ano de 2020, sendo que em fevereiro volta provavelmente as aulas presenciais para fechar o ano letivo. Eu queria dizer a vocês que essa é a minha última aula. O meu contrato encerrou agora dia 13 e como eu tinha um compromisso com vocês com a escola para terminar o ano, fechar os 4 bimestres, eu gravei mais essa aula para que a gente fechasse, porque o meu contrato encerrou, não pode mais ser renovado. Então no próximo ano vocês vão ter um outro professor. E eu queria dizer a vocês que são do 6º ano, a maioria não foi meu aluno no ano de 2019, mas aqueles que foram meu aluno no ano de 2019, pode ter certeza que vocês foram muito importantes e que eu adorei trabalhar com vocês. E esse ano, os alunos que entraram esse ano também a gente estava se dando muito bem, mas infelizmente ocorreu a pandemia. Mas eu queria agradecer a vocês e dizer que foi muito importante eu trabalhar com vocês e que eu adorei a trabalhar, adorei a escola e adorei todos vocês. Eu só tenho elogios para vocês e para a Escola Azul do Januário. E que o próximo professor que venha faça um trabalho melhor do que o meu, porque a tendência é que cada pessoa que apareça procure melhorar o trabalho desenvolvido. Foi uma experiência nova trabalhar as 2 aulas na sala de aula. Geralmente a gente trabalhava as 2 práticas, onde eu trabalhei. Depois comecei a trabalhar uma prática e uma teórica. E aí, como a escola não tinha condições de fazer uma aula prática e uma teórica, a gente dava as 2 aulas práticas, aliás, teóricas. Mas eu gostei de trabalhar com vocês, adorei, e peço desculpas se algum de vocês não gostou do meu trabalho, mas que eu não vou esquecer a Escola Azul do Januário, vai ficar no meu coração e vocês também vão ficar no meu coração. E sempre que eu tiver um tempinho eu dou uma passadinha aí para rever vocês. Então até uma outra oportunidade, quem sabe a gente se encontra por aí novamente. Tchau.